A relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil AP, segue marcada por altos e baixos, e ainda não se consolidou como pacificada. Apesar de discursos em dezembro defendendo união entre os poderes no encerramento dos trabalhos legislativos, divergências recentes expõem que a harmonia pode ser apenas superficial. Autoridades do Congresso têm cobrado maior respeito institucional e diálogo do Executivo, em temas sensíveis como o orçamento e reformas legislativas, indicando que a cooperação entre Planalto e Congresso segue em construção e sujeita a novos choques em um ano eleitoral. Um dos principais pontos de fricção entre governo e legislativo em 2025 foi a questão das emendas parlamentares. O governo empenhou grande parte das emendas previstas no orçamento do ano passado, na tentativa de melhorar a relação com deputados e senadores, incluindo quase 46,2 bilhões empenhados até dezembro para projetos indicados por parlamentares. Ainda assim, articulações com reajustes fiscais e dispositivos incluídos em projetos de lei incendiaram debates sobre transparência e autonomia do legislativo. Outro fator que reacendeu o descontentamento foi o veto do presidente Lula ao projeto de lei conhecido como PL da dosimetria, uma proposta que tratava da modulação de penas e que havia sido aprovado pelo Congresso. Líderes de oposição iniciaram a coleta de assinaturas para pressionar a derrubada do veto presidencial, uma manobra que exige 257 deputados e 41 senadores, e ainda não há data definida para a votação, em virtude do recesso legislativo. Esse episódio reforça a ideia de que, mesmo após negociações pontuais, a relação entre os poderes segue instável e pode gerar novos embates no plenário. Em pronunciamentos recentes, o presidente do Senado reforçou a defesa da autonomia da Casa e das prerrogativas do Legislativo diante de críticas públicas. Alcolumbre argumentou que muitas das decisões tomadas pela mesa foram estritamente regimentais e constitucionais, especialmente nas votações de vetos, e que o Senado cumpre seu papel sem motivação pessoal ou partidária. A defesa da independência institucional vem sendo repetida em diversas frentes, e faz parte de uma agenda voltada a resguardar o Legislativo em meio a conflitos políticos. Existe ainda uma disputa nos bastidores por cargos e espaços de poder que influencia a relação entre Lula e Alcolumbre. Parlamentares e líderes de partidos cobram maior participação em indicações de posições estratégicas no Executivo e em bancos públicos, e essa busca por influência política alimenta o jogo de alianças e pressões dentro do Congresso Nacional. A gestão de recursos, nomeações e negociações orçamentárias segue sendo um campo sensível nas tratativas com o Planalto. Apesar do discurso de união e de esforços públicos por convergência entre poder executivo e legislativo no final de 2025, muitos congressistas não consideram que essa paz institucional tenha sido alcançada de fato. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos PB, por exemplo, descreveu a relação do legislativo com o governo como tendo tido altos e baixos ao longo do ano e citou a necessidade de diálogo contínuo para 2026. Essa percepção contrasta com a retórica oficial de harmonia e reforça que desacordos sobre pautas e estratégias ainda precisam ser trabalhados. Com as eleições presidenciais e legislativas se aproximando, o cenário político de 2026 promete ainda mais capítulos nessa novela entre Planalto e Congresso. A falta de uma base de apoio consolidada do Centrão, as disputas sobre vetos e projetos sensíveis como o PL da dosimetria e as negociações por emendas parlamentares indicam que os próximos meses serão decisivos para a estratégia política de Lula e para a influência de Alcolumbre sobre a pauta legislativa. A dinâmica entre os poderes, portanto, segue sendo um tema-chave para os rumos do país este ano. Base em contexto político atual.